Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, que acompanha a este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou o Frei Tiago Soares, franciscano pela graça de Deus, da província da Imaculada Conceição do Brasil. E a razão desse vídeo consiste, senão, em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. E no vídeo de hoje nós queremos estudar ou refletir a 20ª admoestação, sim, a 20ª admoestação, que tem por título O Bom Religioso e o Religioso Frívolo. Portanto, abramos o nosso coração para acolher esta mensagem do Santo de Assis. Bem-aventurado o religioso que não tem prazer e alegria a não ser nas palavras e obras do Senhor, e com estas leva os homens com satisfação e alegria ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita em palavras ociosas e fúteis, e com estas leva os homens ao riso. Pois bem, depois deste contato com o texto, o Frei fará aqui alguns destaques para ajudar na compreensão e os desdobramentos possíveis desta admoestação. Então, me chama a atenção no início desta admoestação quando Francisco assim afirma que tem prazer e alegria nas palavras e obras do Senhor, pois aqui está um grande indicativo. E que indicativo é este, Frei? Onde está o teu coração? Você se lembra desse versículo? Onde está o teu coração? Aí está também o teu tesouro. E quais são as outras implicações que nós podemos tirar desta afirmativa que aqui eu destaquei? Primeira, o conteúdo da palavra. Mas o que significa este conteúdo? O que expressa este conteúdo? Ele expressa, senão, o plano amoroso de Deus, manifestado a toda a comunidade humana. Então, lá no início, na Sagrada Escritura, nós temos a história e a formação do povo de Israel. E na formação deste povo está, senão, também a manifestação, esse germe, de um plano da parte de Deus que visa, senão, salvar e resgatar a condição humana. Para isso, Deus envia profetas, grandes homens, a fim de preparar os povos para um grande acontecimento. Que acontecimento é esse? Nós estamos às portas de celebrá-lo também, que é o Natal. A segunda parte da afirmativa, que destaquei, aponta, senão, para as obras do Senhor. E qual é a grande obra operada por Deus em benefício da humanidade? O Frei já deu alguma cena aqui. Começa com ela, mas tem como ponto maior a ressurreição. Então, a grande obra que Deus opera em favor da humanidade é, senão, a encarnação. É Jesus que assume a nossa condição. Por isso que os cristãos do mundo todo, neste tempo do Advento, se preparam para receber o menino Deus, que assume a condição humana a fim de, através desta natureza, transformá-la e elevá-la a uma condição maior, ou seja, seremos participantes da natureza divina. O ponto de partida é a ressurreição, começa ali a encarnação do menino de Deus, este que assume a nossa condição, e tem como ponto final a ressurreição. Então, em virtude desta ação divina, que o Frei faz uso de uma cola, em virtude desta ação divina, a humanidade tem o que novamente? O que ela conquista através da força de Deus, ou recupera? O que ela recupera novamente? Esta comunhão com o Criador. O pecado nos afasta do nosso Criador, e por meio da encarnação e ressurreição, o humano tem novamente acesso ao Criador. E não somente acesso, e aqui eu gosto de frisar bastante isso, pois a nossa condição humana, assumida por Cristo, ela é transformada. Como? Aonde? Por meio da ressurreição do Filho de Deus. Portanto, em Jesus Cristo, este que é o novo Adão, temos a certeza da nossa participação no reino de Deus. Olha que bonito. É esta matéria transformada que agora também participa da glória de Deus Pai. E isto é possível, é realidade, porque o próprio Divino Mestre confirmou àqueles que acreditam na sua palavra e colocam-na em prática. Um outro ponto aqui, já para a segunda parte da demonstração, diz respeito a essa experiência que o religioso faz. Ou seja, o religioso que faz a experiência da ressurreição em sua vida tem por causa maior na própria existência
esse grandioso acontecimento. Ele fica maravilhado, pasmo, diante de um Deus que toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro, senão para nos salvar. Logo, o que é próprio do bom religioso? Ou o que figura este bom religioso? É senão aquele que narra, assim como Maria, narra como Maria as maravilhas que o Senhor realiza e opera em favor da comunidade humana. Uma vez que ele soube, não somente um saber formal, mas esse saber que toca o nosso coração de que Deus nos visitou, ele é preenchido desta alegria. E por conta desta alegria, ele, através da própria existência, isto é, o religioso, ele procura dar um bom testemunho à luz de Cristo, a fim de ganhar o quê? As almas de toda a comunidade humana para Deus. Ele torna-se, nesse sentido, um colaborador da graça divina. Isto é próprio do bom religioso. Ele recebe de graça, a graça de ser amado e de ser participante deste reino por meio da vida do Filho e por meio desta vinda, e como causa de alegria que move o seu ser, ele procura, através da própria existência, dar bom testemunho desta verdade narrada, não somente narrada, mas vivida junto dos homens. Agora, entretanto, nota-se também a existência de uma segunda condição para o religioso. Aqui o Frei falou do bom religioso, aquele que tem o coração orientado para as coisas de Deus, o coração em Deus. Mas Francisco também não deixa de falar daquele religioso que é frívolo. O que é o frívolo? Apegado às coisas de pouco valor. E existem, infelizmente, na nossa condição, pode ser que eu esteja nesse estado, né, de um religioso frívolo. Não que seja o ponto que vai definir toda a minha trajetória, mas eu posso estar nesse estado de frivolidade. Por isso, as demonstrações é sempre esta exortação para que o humano volte o coração para o seu Senhor. Assim podemos inferir, a partir desta demonstração, um grande pesar da parte de Francisco para com estes religiosos, pois, qual que é a grande preocupação de Francisco? Estes, cujo coração está cheio de frivolidades, deixam de corresponder ao mandato do Senhor. Não sei se você se recorda daquela passagem onde nosso Senhor Jesus Cristo pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? E Pedro, na terceira vez, responde: tu sabes tudo, meu Senhor, tu sabes que te amo. E qual é o convite que nosso Senhor faz, então? Dirija a Pedro: então, se você me ama, toma conta das minhas ovelhas. E caminha mais ou menos nesse sentido também. O bom religioso, ele, por amor a Cristo, toma conta, ajuda a apacentar o rebanho. Agora, o religioso frívolo, cujo coração não está mais em Deus, deixa de corresponder a este mandato do Senhor. Corresponder senão ao seu amor. O amor de Cristo busca senão salvar a todos. E uma vez que o coração deste religioso está ocupado com as coisas passageiras, ou seja, apegado ao transitório, ele se desvia do caminho que conduz para o reino definitivo. E neste reino definitivo, este religioso encontra-se numa vida que está escondida no Cristo. A nossa vida está escondida no Cristo, a vida plena. O transitório não garante esta vida plena. O transitório é circunstância. São circunstâncias que podem nos afastar desta verdade anunciada, encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos sempre não nos fechar à graça. Tomar muito cuidado com esta graça que passa, e vir de uma maneira muito sutil, muito educada, para sermos senão colaboradores, a fim de que, abraçando esta proposta que vem de Deus Pai, Cristo também possa acontecer em cada um de nós. Em resumo, sobre estes religiosos, percebe-se senão o quê? Que o coração deles já não está mais nas coisas de Deus. Portanto, onde está o seu coração, novamente, né? Aí está também o seu tesouro. Para estes, o tesouro já não é mais Cristo, mas a figura deste mundo que passa. Portanto, já finalizando aqui esta reflexão, desta maneira Francisco fala daquilo que é próprio do bom religioso, ou seja, daquele que tem o seu coração em Deus. Se tem o seu coração em Deus, está em comunhão com a vida. Se o desejo de Deus é a vida, o ser humano só tem a vida em plenitude, permanecendo em comunhão com Deus. Agora, é triste para o religioso, para aqueles religiosos, cujo coração já não está mais em Deus. Ou seja, a vida é somente esse instante, essa circunstância. Mas
para aquela cuja a vida que Deus sonhou para cada um de nós, só é possível adentrar nesse estado de graça em comunhão com o seu amor, quando o nosso coração está voltado para Deus. Portanto, é por isso que as demonstrações dessa preocupação de Francisco, o Santo de Assis não deixa de mencionar a existência desses maus religiosos, cujos corações já não vibram com a mensagem e as obras do Senhor. Portanto, se você está em sintonia com Deus, tem uma música muito bonita do Padre Zezinho, eu também fiz um vídeo, coloquei neste canal, hein? Em sintonia com Deus, meu espírito está em sintonia com Deus, e as consequências, os frutos dessa sintonia é senão a paz. Então, se o nosso coração está em sintonia com Deus, logo a nossa vida é sinal da mensagem também anunciada por Jesus Cristo, desta única palavra que é responsável pela transformação do humano. Então, se nós queremos esta vida plena, se a vida de Cristo desperta em nós um sentimento de ouvir a sua palavra e colocar em prática, significa que você está em comunhão com aquele que deseja senão para você a vida em plenitude. Deus, através de Jesus Cristo, dá provas do que significa essa vida plena, uma vida cheia de amor. Então, se você vive o amor neste posicionamento, que não é um sentimento, mas neste posicionamento, aí sim você está vivo para Deus. Agora, o que Deus deseja senão para as suas criaturas? É esta vida de Cristo em cada um de nós, acolhendo a sua palavra e realizando as suas obras. Isso é próprio do bom religioso. Por isso eu fiz questão de destacar o início da demonstração. Se o nosso coração vibra ao ouvir a palavra do Senhor e para com as obras, significa que você abraçou a graça. A graça não passou despercebida. Portanto, enquanto seguidores de Cristo, nós devemos pedir o que senão? Que a graça permaneça em nós. Não sermos teimosos ou tampouco resistentes à graça que nos visita constantemente. Deus nos visita constantemente. Natal também é uma maneira de mostrar, de uma forma muito mais real, muito mais forte, eloquente, esse Deus que nos visita. E quer senão a participação na sua vida, essa vida que é plena, que nos torna capazes também de amar na força do amor de Deus. Portanto, nós devemos pedir isso, um coração sempre orientado, voltado para Deus, a fim de que a sua palavra permaneça e esta palavra em nós possa ser traduzida em obras. E aqui fecho a reflexão, valendo-se de um pensamento muito interessante. Não quero aqui falar com tanta certeza se é ou não da escola franciscana, mas nos ajuda a pensar o que significa esta vida cristã. Nunca se esqueça de que a sua vida, essa vida cristã, pode ser para muitos o único contato com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a nossa vida for, de fato, este contato, possibilitar esse contato com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim seremos bons religiosos, colaboradores da graça e do bem, construtores do reino de Deus Pai. Então, que esse Deus de infinita bondade, Ele nos abençoe e nos capacite. Ele deseja nos capacitar. Da nossa parte, devemos pedir sempre, senão, a graça de ter um coração orientado e voltado para as coisas de Deus. Então, que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos ensine a sermos também, a exemplo do seu Filho, propagadores do reino e construtores da paz, da justiça, a fim de que a nossa terra seja transformada. Se o objetivo é a transformação da vida humana, que toda a face da terra também seja transformada na força desse amor. Que Deus de infinita bondade nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Paz e bem.